Graça e paz, meus amados irmãos. Amados, eu tenho visto muitos pastores retraídos, pastores temendo falar a verdade, líderes de modo geral, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, com medo de falar a verdade, com medo de serem reprovados pela multidão, de serem perseguidos, de serem detestados, e optam em falar aquilo que vai agradar as pessoas. Mensagens conformistas, coniventes, não pregam nada que confronte, que reprove a conduta pecaminosa. Parece mais mensagens de autoajuda. Se bem que eu não concordo com esse termo, né? Porque autoajuda é uma ajuda pessoal. Eu procuro me ajudar. A partir do momento que eu tenho uma ferramenta externa, já não é mais autoajuda. Eu estou sendo ajudado pelo conselho de alguém. Agora imagine, se nós não pregarmos a verdade, de onde essas pessoas vão buscar libertação? De onde essas pessoas vão buscar instrução? Onde elas conseguirão ajuda para mudarem de vida? A melhor mudança de vida é aquela onde o indivíduo deixa de praticar o pecado, onde ele escapa do poder do diabo. Só que se vocês tiverem medo de falar a verdade, temendo aí represálias, o mundo vai ser condenado, irmão. Pouquíssimos hão de ser salvos. Nós sabemos que muitos são os chamados e poucos escolhidos. Só que a mensagem para o chamado tem sido distorcida. A mensagem para chamar, ainda que muitos, dentre os quais poucos crerão, ela tem sido distorcida. Por quê? Porque as pessoas têm procurado mais mensagens que sejam coniventes e conformistas. Não pregam nada confrontante, só reconfortante. Agora, você reconfortar alguém na vida pecaminosa que ela tem levado é colocar a pessoa a perder, fazendo com que ela entenda que na via que ela segue, ela terá salvação, quando na verdade ela deveria converter o seu caminho e voltar ao contrário. Eu estou lá preocupado, meu querido, se eu serei bem quisto, bem visto, bem falado. Eu vou pregar a verdade. Eu vou pregar a palavra que o Senhor me confiou. Jesus recebeu a palavra do Pai. E a palavra que ele recebeu do Pai, ele nos deu. Então a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. E nós temos que nos anunciar. Nós temos que pregar a verdade. Se muitos vão crer ou não, se vão aceitar ou não, problema deles. A minha preocupação é lançar a rede. Ao puxá-la para a praia, serão lançados fora aqueles que não querem saber de nada, aqueles que não servem. Agora vocês ficam preocupados em ganhar público, em ganhar seguidores, pregando um monte de bobagem, sabe? Distorcendo o evangelho, criando doutrinas em versículos isolados para atrair pessoas, para confortar pessoas. Vocês estão confortando as pessoas numa vida pecaminosa. Foi isso que Jesus nos ensinou. Em João capítulo de número 17, versículo de número 14, Jesus disse: dei-lhes, ele orando ao Pai, dei-lhes a quem? Aos discípulos, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Cristo nos deu a palavra porque nós não somos do mundo.
intercedendo por nós ao Pai, ele ainda diz, olha só, deles a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo como eu do mundo não sou. Ele comparou aqueles a quem ele entregou a palavra que o Pai lhe havia confiado a ele mesmo. Olha, eles são como eu, eles não são do mundo. Agora, a não ser que você não seja como Jesus, daí eu vou entender que a palavra que você recebeu, o evangelho que você prega, não é dele. Pode ser a mesma Bíblia, mas sua interpretação é totalmente pessoal. A sua interpretação, ela é partidária. O intuito de você pregar a palavra é para reconfortar pessoas, para conformar pessoas nos seus pecados. Você não está preocupado com a salvação da alma delas, não. Você está preocupado com a fama que elas possam te dar, em ser bem quisto, bem falado. Você está preocupado, de repente, com o dinheiro que elas possam trazer para a sua instituição. Você não está preocupado com a alma delas, não. Porque aquele que recebeu a palavra do Senhor será odiado pelo mundo. Não será benquisto. Porque o indivíduo vai viver como Jesus. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque não são do mundo como eu do mundo não sou. Eles vivem como eu. Eles vivem como eu. E o mundo os tem odiado. Agora, vou ficar pregando flores? Vou ficar dando docinho para atrair criança? Meu querido, eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que pregar a verdade. Ah, pastor, mas não é assim também. A gente tem que ter misericórdia. Você quer mais misericórdia do que estar alertando as pessoas de que na vida que elas têm vivido elas serão condenadas? Você quer mais misericórdia do que aquela que Deus tem dado por meio do sacrifício de Jesus Cristo? Você quer ser melhor do que Deus? Ter mais compaixão do que Deus? Você acha que pode amar mais do que Deus? Ser mais paciente do que Deus? Olha como está o mundo, irmão. Olha como estão as igrejas. Está todo mundo no poder do diabo, irmão. Se eu me calar, quem é que vai falar? Se você se calar, quem é que vai falar? Você que é líder, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, se posicione. Comece a pregar a verdade, as pessoas estão se perdendo. Estão se perdendo. Olha o tanto de bobagem que tem sido ensinada aí fora. Olha quanta heresia tem sido pregada aí fora. A pessoa fica 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, morre na igreja, sem ganhar uma só alma, nem mesmo a sua. A pessoa não ganha entendimento, não ganha conhecimento bíblico algum, é incapaz de evangelizar, de ensinar, de aconselhar, não dão bom testemunho na onde trabalham, onde estudam, na sua família, muito menos dentro da igreja. O pouco que dão é dentro da igreja e é uma farsa. Porque quando vem alguém e prega determinadas verdades, você vê a ira, a revolta nos olhos dos que devem. Porque nem humildade eles aprenderam a ter para entender que Deus, por meio do pregador, ainda que naquele momento de convite para pregar, ou naquele momento em que um líder teve a oportunidade, ou o pastor falou alguma coisa proveitosa, ele se recusa a aceitar como algo vindo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque tocou na sua ferida. Porque ele desmascarou.
o expôs. O cara imagina tudo. Alguém me dedurou, ele viu o que eu estava fazendo. Esse cara está jogando indireta para mim, está me atacando, está me agredindo. Ele só não aceita que é Deus trabalhando para querer recuperá-lo, para salvá-lo, que é Deus julgando para que ele não se perca juntamente com o mundo. O evangelho é pregado para salvar. Para salvar. E você acha mesmo que uma pessoa que precisa ser salva, ela estaria em um lugar, conscientemente, ela estaria em um lugar que quem quer trazer uma mensagem para resgatá-la, para salvá-la, tem visto que é um lugar ruim, que é uma armadilha, uma cilada? Você acha que uma pessoa que tem consciência, ela vai ficar num lugar onde ela pode se prejudicar? Ela vai estar vivendo de uma maneira que ela possa se prejudicar? Se você não alertar, se você não falar, meu querido, presta bem atenção. Se a pessoa se lasca, a divertida é uma coisa. A responsabilidade é dela. Agora, se a pessoa se lasca porque você deixou de falar a verdade, aí a culpa é sua. A culpa é sua. Eu estou lá preocupado, meu querido. Eu estou lá preocupado se ela vai gostar. Eu estou amando a alma dela mais do que ela mesma. Mais do que ela mesma. Porque se ela tivesse responsabilidade para com a salvação de sua alma, não estaria onde está, fazendo o que está fazendo. Ela viveria de outra maneira. Não estaria andando como tem andado. Agora vocês se calam. Vocês se calam. Poxa, pelo amor de Deus. Muitas pessoas ficam falando, você tem que pregar graça, pregar graça, pregar graça. O que é graça para vocês? Graça para vocês é eu trazer uma mensagem fazendo palhaçada, fazendo vocês rirem, amenizando o peso da palavra com humor, com gracinha, com caras e bocas como se fosse um palhaço. O que é graça para vocês? É amenizar o teor da palavra? É pregar algo reconfortante? É abraçar o capeta que está em você? Pelo amor de Deus, querido. Graça é conscientizar as pessoas de que Cristo serviu de sacrifício pelos seus pecados, de que ela, pela fé sem as obras, recebe o perdão do Senhor para viver de maneira diferente a que ela estava habituada. Não é ensinar para a pessoa que ela foi perdoada pela fé e que ela pode continuar vivendo do jeito que ela quiser, que agora ela está salva porque não tem mais pecado. Se não tivesse pecado, ela não estaria cometendo pecado. Vocês são burros? Será que o demônio tomou a vossa mente? Será que é o diabo que está nos vossos lábios? No vosso entendimento na hora de ler a palavra, dando essas interpretações retardadas? Se realmente vocês foram chamados por Deus, pensem naquilo que vocês estão dizendo, porque vocês têm tido a oportunidade de salvar milhões de pessoas pelo respeito que elas têm, ainda que por mim vocês não são dignos de respeito nenhum, porque uma pessoa omissa, ela é tão irresponsável quanto aquela que está na prática do pecado, que não foi orientada, que não foi avisada. Porque uma coisa é alguém cair numa arapuca sem saber que ela estava armada e onde ela estava. Outra coisa é alguém que sabe onde está a arapuca, não avisar para aquele que pode ser a presa, de que ela, trilhando por aquele caminho, ela pode cair em laço, ela pode se dar mal.
Os pastores de hoje, eu acho que eles estão colocando emoção demais no que significa graça. É emoção demais, é sentimento carnal demais. Sabe? É uma conivência com o erro. A graça é confrontante. Entenda isso. A graça é confrontante, porque a graça te chega mostrando o que é certo e o que é errado. O cara que vai para a cruz pelo batismo com o Senhor, ele já vai plenamente consciente. Ele já vai levando a cruz com um testemunho de alguém que já mudou de vida. Ele só vai concluir no batismo, para que de lá ele possa sair uma nova criatura. E não continuar com a mesma vida que ele tinha. Vocês não têm orientado as pessoas da maneira correta. E uma hora vocês têm que pagar por isso que vocês estão fazendo, por vossa omissão. E não queiram se eximir de vossa responsabilidade, não. Porque a responsabilidade é vossa. É vossa. Onde já se viu as pessoas que se dizem convertidas não têm mudado de vida. Como pode alguém? Ah, mas eu tô na igreja do pastor fulano de tal. É mesmo? É. E você é convertido? Não, sou convertido. É convertido ou é convencido? Porque eu não vejo em você o comportamento de Cristo. O que você tem aprendido lá? Aí quando você chega na igreja, que você olha para a imagem, para o comportamento, quando você para conversar e vê o entendimento que os membros têm, aí você percebe de onde vem a lasqueira. Aí você entende por que a igreja é tão pecadora, tão ignorante, tem a imagem, a aparência de Satanás, porque é tudo o que o líder interioriza. Quando você ouve a mensagem do cara, é uma mensagem conformista, não é confrontante. Entendeu? A mensagem dele é um papel de pegar mosca. Só os que estão moscando na fé que caem na mensagem dele. Ezequiel, capítulo de número 33. A partir do versículo de número 7, presta atenção. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Pois ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, no seu pecado. Mas o seu sangue eu demandarei da tua mão, vou cobrar de você. Você que foi omisso, que se eximiu da responsabilidade da salvação da alma do irmão, para com a salvação da alma do irmão. Mas, quando tu tiveres, falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, no seu pecado, mas tu livraste a tua alma. Você tirou a sua alma da responsabilidade da perca da alma do ímpio. Ele se perdeu porque ele quis, não foi por omissão sua. Você não se eximiu da responsabilidade. Você pregou para livrá-lo da morte, que é o salário do pecado. Ele não deu ouvidos. Mas agora, se o ímpio morre por sua negligência, por sua omissão, aí você vai condenar a sua alma e a dele. Ele pode morrer no pecado, sem salvação, mas você também comprometeu a sua salvação.
Então tenha entendimento. Tenha entendimento. Então as pessoas hoje em dia, elas não querem ter responsabilidade alguma. Entenderam? Elas não querem ter responsabilidade alguma. Quando você anuncia a verdade, se a pessoa transgride, presta bem atenção. Nós somos pregadores da palavra. Nós temos que falar a verdade. Se a pessoa está aprendendo da nossa parte a verdade, a responsabilidade é dela. Agora, se eu me eximir de falar a verdade, se eu for negligente, não a instruindo da maneira correta, não a alertando, aí a responsabilidade é minha. Entenderam isso? Cada um vai responder diante de Deus por aquilo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só, 2 Coríntios, capítulo de número 5, 2 Coríntios 5, versículo de número 10, se não me falha a memória. Assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Ou juízo ou consolo. Ok? Só que a responsabilidade, ela só passa a ser particular e pessoal quando o pregador é responsável. Quando o pregador se preocupa com a vida que o indivíduo tem levado. Quando o pregador realmente ama ao ponto de querer salvar o maior número de almas possível. Neste caso, ele não será negligente. Ele será vigilante. Ele estará atento não só com a sua alma, mas também com a do rebanho. Ele se preocupa com a vida que a pessoa tem levado. Nós temos que pregar a verdade. Se a pessoa não quiser dar ouvidos à verdade, problema dela. Tem um bocado de gente sendo enganada nas igrejas. Na época de Jesus, olha só, João capítulo de número 8. A partir do versículo de número 30. João 8. 30. Na época do Senhor Jesus, tinha uma multidão que havia crido nele. Só que dá-se a entender, pelo que ele diz a essa multidão de crentes, de pessoas que haviam crido nele, que as mesmas não estavam dispostas a viverem de acordo com a sua palavra, com os seus ensinos. E ele deixa muito claro que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece em sua palavra. Olha só, João 8, a partir do versículo 30. Dizendo ele isso, ou seja, o discurso do versículo 12 até o 29, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então ele estava falando com crentes nele. Então não adianta só crer nele. Você tem que viver do jeito que ele ensina. Versículo 31. Dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele. Ele estava falando com os crentes nele. Se vós permanecerdes na minha palavra ou no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o discípulo verdadeiro é aquele que permanece no seu ensino, na sua palavra, na sua mensagem. Ou seja, o praticante. Permanecer na palavra, no ensino, é colocar em prática. Não diz respeito à crença, porque senão ele não estaria dizendo isso a esses que nele haviam crido. Então não adianta eu crer se eu não me dispuser, se eu não me esforçar em permanecer na prática de tudo aquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho aprendido por meio da palavra. Entenderam?
Jesus dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que nem todo crente em Cristo é liberto. O único crente em Cristo que é liberto é o praticante, aquele que permanece na sua palavra, no seu ensino. Porque esse é um verdadeiro discípulo. Consequentemente, a sua permanência na palavra vai operar a libertação. Quando eles ouviram Jesus dizendo isso, e conhecereis a verdade vos libertará, questionaram no versículo 33, dizendo: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ao que ele explica no 34, qualquer que pratica o pecado é o quê? Escravo do pecado. Versículo 35, o escravo não fica para sempre em casa, ou seja, não permanece na igreja. O filho sim permanece para sempre. Olha que coisa. Olha que coisa. E a casa aqui é a igreja mesmo. Ok? A casa aqui é a igreja mesmo. Quer ver? Vou ver se eu acho aqui. Isso mesmo. 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar, ou seja, viver, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha só. Então a casa aqui do versículo 35 é a igreja de Deus. Ora, o servo, o escravo do pecado, não fica para sempre na casa, ele não permanece na casa de Deus. O filho fica para sempre. Aí no versículo 36 ele diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E com o que o filho liberta? Com a verdade, versículo 32. E quem são os que hão de ser libertos? Aqueles que permanecem na palavra, que verdadeiramente são discípulos. Versículo 31. E o que é a verdade que opera a libertação? João 17, versículo 17. Jesus, orando ao Pai, disse: santifica-os na verdade, ou seja, opere a libertação pela verdade, que é a santificação. E a verdade é a tua palavra. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Entenderam isso? Então, o que está acontecendo? Hoje, dentro da igreja, tem pessoas usando a mesma Bíblia, mas pregando outro evangelho, que não é outro, mas é uma distorção do verdadeiro. Vocês estão entendendo isso? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Olha só. Maravilho-me, surpreendo-me, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Presta atenção, para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, modificar, alterar, dar sua interpretação pessoal do evangelho de Cristo. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, modificar, alterar da sua interpretação pessoal do evangelho de Cristo. Para quê?
No que consiste essa modificação, esse transtorno? Atrair pessoas. Atrair pessoas. Entenderam isso? Porque a palavra como ela é, veja bem, a palavra como ela é, ela chama muitos. Só que Deus escolhe a poucos. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então a minha preocupação é em anunciar a verdade. Ainda que poucos sejam escolhidos por Deus, eu pelo menos anunciei a verdade, eu chamei as pessoas da maneira correta. O chamado é pelo Evangelho. O Evangelho da verdade. Eu tenho que dizer a verdade às pessoas. E dizendo a verdade, muitos virão e poucos serão selecionados. Mas todavia eu tive a responsabilidade de chamá-las pela verdade. Agora, quando eu prego a mentira, o transtorno do Evangelho, eu chamo muitos. E muitos permanecem. Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado? Você há de convir que tem alguma coisa de errado? Volta lá para João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 34 em diante. Respondendo-lhes Jesus, disse: em verdade vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa de Deus. E nós vimos, lá em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 14 e 15, que a casa de Deus é a igreja de Deus. Olha só. Ora, o escravo que pratica o pecado não fica para sempre, não permanece na casa de Deus. O filho permanece para sempre. Então só quem permanece são os filhos. Por quê? Os filhos permaneceram na palavra, se tornaram verdadeiramente discípulos, conheceram a verdade e foram libertos. Libertos dos seus pecados. Deixaram de ser pecadores. Agora, se o indivíduo é escravo do pecado, é um pecador, ele não vai conseguir permanecer na casa de Deus, que é a sua igreja. Ele não vai conseguir permanecer. Não vai, eu vou mostrar para vocês, olha, Salmos capítulo 1. Salmos 1, versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, certo? Serão condenados. Nem os pecadores na congregação dos justos, na igreja de Deus, que é a casa de Deus, onde só o Filho consegue permanecer. Só aquele que é justo, que é santo, que não pratica o pecado, só o escolhido consegue permanecer para sempre. O pecador, que é o escravo, não consegue. E tudo isso por quê? Tudo isso por quê? Porque a verdade não tem sido anunciada. Então, eu entendo por meio da revelação que existem aí fora uma série de congregações, perdão pelo erro de português aqui, uma série de congregações compostas por mortos, igreja de mortos. E quem são esses mortos? Efésios capítulo 2, 1, 2 e 3. Presta atenção. E vos vivificou, estando vós mortos, no quê? Em ofensas e pecados. Então o cara que pratica o pecado, ele ofende a Deus, ele está morto. Beleza? Está morto. Vivo fisicamente, mas a sua alma, por conta do seu entendimento que define o velho homem, está morta. Por conta da prática do pecado, da sujeição
aos desejos da carne. E na carne nós encontramos outra lei que batalha contra a lei do nosso entendimento, que é a lei do pecado e da morte, a lei do diabo. Certo? Que trabalha para que nós transgridamos a lei de Deus, a lei do Espírito de vida que estava em Cristo Jesus, a qual o nosso homem interior, pelo entendimento, deveria ter prazer. A minha tem, meu homem interior tem, eu não sei o seu. Porque se você não está tendo responsabilidade de falar a verdade, e ouvindo a verdade, você que é público, não se dispondo a colocá-la em prática, para se tornar um discípulo, conhecer a verdade e ser liberto e ser permanente na casa de Deus, aí, meu amigo, o problema é seu. Então eu respondo por mim. Efésios 2:1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, antes de Cristo, antes de conhecer a verdade, andaste, vivíeis, segundo o curso deste mundo, no mesmo sentido, no mesmo destino do mundo. Segundo o príncipe, no mesmo destino do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência, ou seja, os pecadores. 3. Entre os quais, entre os pecadores, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos ou destinados à ira, como os outros também. Então era assim que nós vivíamos. Ok? Era assim que nós vivíamos. Os pecadores, aqueles que não permanecem na casa do Pai, são aqueles que vivem segundo a vontade da carne e dos pensamentos. São aqueles que estão mortos nos seus pecados e ofensas. Eles não conseguem permanecer na congregação dos justos, dos santos. Eles não permanecem na casa de Deus. Somente quem é filho. E o filho não é escravo do pecado. O escravo não herda com o filho. A herança é para os filhos. Entenderam isso? Agora, estou vendo aí um monte de pastor pregando somente o transtorno do evangelho, ao invés de confrontar as vidas, orientando as pessoas. Não. Procuram pregar o evangelho de maneira transtornada, de maneira cômica, sendo palhação da galera. Outro vem pregar uma graça que desgraça, que não requer do indivíduo mudança de vida, somente fé. E as obras? Porque veja bem, pela fé, sem as obras, eu recebo o perdão no sacrifício de Cristo. Isso é graça. Só que a graça não para por aí. Ela me ensina a renunciar à impiedade e o comportamento mundano. Olha só, Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, pela fé, sem as obras. Ok? Só que olha, ela não para por aí. Versículo 2. Ensinando-nos que, como é que ela, veja bem, como é que ela se manifesta trazendo salvação a todos os homens? Apenas fazendo o indivíduo pela fé no sacrifício de Cristo receber o perdão dos pecados? Ser justificado dos seus pecados? Não. Ela se manifesta ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o comportamento dos incrédulos, e as concupiscências mundanas, os desejos que regem a humanidade, vivamos neste presente século, durante o tempo da nossa existência, sóbria, consciente, justa, perdoados e piamente na prática da palavra de Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. A palavra iniquidade aqui em grego consta anomia, que significa transgressão da lei. Então, o qual se deu a si mesmo para nos
remir de toda a transgressão da lei, de todo o pecado, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então a graça requer obra sim. Ok? Requer obra sim. Agora o indivíduo, para arrastar uma multidão, para ser benquisto, para conseguir seguidores, para ser querido, amado, o cara está pregando uma graça sem responsabilidade alguma, sem postura alguma, sem testemunho algum. Tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado aí. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha só. João, em Mateus capítulo 3, ele pregava o batismo do arrependimento. Certo? Então ele dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Iam ter com ele para serem batizados no Jordão, e as pessoas iam fazendo o quê? Confessando seus pecados. Confessando seus pecados. Quando um grupo de fariseus foi ao batismo querendo ser batizado por ele, o que ele disse? Olha só, quem vos convenceu a fugir da ira vindoura? Ou seja, vocês não são meus discípulos. Não fui eu que os convenci. Quem foi? Aí ele pede o que para eles? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, peraí, para um indivíduo ser batizado, olha só, para um indivíduo ser batizado, é necessário que ele o quê? Se arrependa. Para ele se arrepender, ele tem que ser o quê? Ministrado. Certo? Conscientizado, ele vai fazer o quê? Confessar os seus pecados, admitir seus erros. E dará fruto digno de arrependimento. Ele terá uma postura que já prove para todo mundo, antes de descer as águas, que ele tem um comportamento diferente. Que ele se arrependeu. Daí então ele é batizado. Certo? Veja bem, ele alcançou o perdão no batismo, Atos 2,38. Todavia ele já dava testemunho de mudança. Já havia reconhecido seus pecados confessando, já tinha sido ministrado e já tinha se arrependido. Por isso dava testemunho e pôde ser batizado. Agora eu te pergunto, essas pessoas que estão sendo batizadas aí, elas têm essa consciência? Não tem? Não tem esse entendimento. A graça que tem sido anunciada aí, o indivíduo, veja bem, o indivíduo que é salvo pela fé sem as obras, ele não está sendo salvo pelas obras, mas ele já tem as obras que comprovam o seu arrependimento. Daí ele tem a fé. Entenderam isso? E por essa fé, não o porquê ele já tem as obras, mas ainda que as tendo, ele é salvo pela fé sem as obras. E depois, ele tem que ter as obras, praticar as obras que Deus preparou para que ele vivesse nelas. Agora, essa mensagem que está sendo pregada aí fora, conforta as pessoas numa salvação, ou seja, conseguida pela fé e mantida apenas pela fé sem as obras. Isso é heresia. Efésios, capítulo de número 2. Porque eu sou salvo sem as obras. Não que eu não deva tê-las, porque tendo-as antes, antes do batismo, eu já, pelo arrependimento, eu já dou um bom testemunho. Senão nem batizado eu posso ser. Certo? Então, Efésios 2, 8 e 9, é o que eles só leem o 8 e o 9. Nós leremos até o 10, presta atenção. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, graças a Deus. Versículo 9, não vem das obras, ainda que as tendo, ainda que já se comportando como um salvo, certo? Para que ninguém se glorie, então não é meritocrático, beleza? Não é por nada que eu tenha feito. Versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus,
Para o quê? Para continuar na fé sem as obras? Não. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a verdadeira graça, ela requer do indivíduo, após ter recebido o perdão apenas pela fé sem as obras que comprovem que ele foi perdoado, que ele é um cara justo. Essa é a verdadeira graça. Agora, que graça é essa que vocês têm anunciado? Que o indivíduo diz ter se convertido, mas não muda a sua conduta. Não tem obras que comprovem o arrependimento, a postura dele de que ele é um salvo, alguém que foi justificado por Jesus. Porque Jesus morreu pelo nosso pecado, para que nós deixemos o pecado, não para que continuemos na prática do mesmo. Se nós morremos para o pecado, nós não podemos mais continuar na prática do pecado. Isso é controverso. Romanos 6. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí você diz que você foi justificado dos seus pecados pela fé sem as obras. Não é? O que você chama de graça. Não é isso? Só que se você continua na prática do pecado, você não foi justificado dele. O seu batismo foi inútil. E a sua fé morta em si mesma. Eu já vou mostrar isso. Olha só. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, o seu batismo foi em vão. Essa graça que você recebeu te desgraçou, porque você continuou na prática do pecado. Você não morreu para o pecado. Você não deixou de praticá-lo. Você ainda continua sendo pecador. E o pecador, ele não permanece na casa. João 8,35. Só o Filho permanece na casa de Deus, que é a igreja. Ok? Então, se a pessoa não morreu para o pecado, ela não foi justificada. A fé dela foi morta em si mesma. Porque ela não tem as obras de alguém que abandonou o pecado. Tiago. Dois 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, apenas a fé pode salvá-lo? E agora? E agora? Só a fé pode salvar alguém? Puxa vida! Versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aqui dentro desse contexto ele fala das obras de caridade, mas isso engloba todas as obras, porque no versículo 14 ele questiona falando da fé. Ok? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, apenas a fé pode salvá-lo? Não pode. 17. 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é o quê? Morta em si mesma. Então presta atenção. Você é salvo pela fé sem as obras. Ok? Isso é graça. É um dom de Deus. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Só que depois você é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nelas. Por isso que você recebe o perdão dos seus pecados pela fé sem as obras. É um dom de Deus, é pela graça. Só que a graça não para ali. A graça continua, como nós lemos lá em Tito, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, consciente, justa, perdoados e piamente na prática da palavra. Tito 2,12, né?
Entenderam isso? Versículo de número 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Presta bem atenção. Tiago aqui compara a um demônio a pessoa que tem fé, mas não vive, mas não pratica, não tem as obras. Entenderam isso? Então a graça que vocês têm anunciado, o evangelho que vocês têm pregado, tem colocado um monte de gente a perder. Um monte de gente a perder. No Quai eu tenho cerca de aproximadamente umas 29 mil, quase, não sei se chega a tudo isso não, 25 mil, eu não fico olhando essas coisas, mas enfim, pessoas que creem. A maioria que visualiza não crê. Muitos dos que dão opinião lá contrária, né, não chegam nem a um terço daqueles que gostam. Todavia, a maioria dos que passam por lá e que não deixam like, que às vezes fazem comentários, somados a esses que são os haters que me perseguem, dão muito mais do que o tanto de seguidores que eu tenho lá somados com o do YouTube. Sabe por quê? Porque muitos são chamados por meio do evangelho da verdade que confronta a conduta do pecador. Mas poucos são os escolhidos, aqueles que se dispõem a aceitar a palavra, que entendem a necessidade de crer e viver, de ter a fé e as obras. Poucos. Mas eu não deixo de pregar a verdade, preocupado se a maioria aceita ou não. Eu prego a verdade. E eu sei que muitos desses que têm crido, que têm me acompanhado aqui no YouTube e no Quai e também no TikTok, muitos deles não permanecerão, porque muitos são os chamados pela palavra da verdade, e ela já coloca um monte de gente para correr, já cria um monte de inimigos no mundo. Mas tem aqueles que creem, como aqueles que creram em Cristo em João 8, como nós lemos, que creem, mas não se dispõem a viver. E quando Cristo requereu postura, falou: olha, vós sereis meus discípulos se permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus confrontou a conduta deles, eles se rebelaram contra Cristo. Quiseram matar Jesus. Você pode entender isso no decorrer do texto. E a mesma coisa. Então eu não fico preocupado com o número de seguidores, porque eu sei que dentre estes ainda haverá uma seleção, e que pouquíssimos hão de crer, mas glórias a Deus que pelo seu Espírito Santo conseguiu persuadir alguns por intermédio da mensagem que ele me confiou. Graças a Deus. E essa é a minha missão. Pode ser que daqui uns dias, dentre milhões, tenha somente um que venha a ser salvo, mas virá um a ser salvo. Então nós temos que pregar a verdade. Então deixem, meus amados irmãos, de serem irresponsáveis, covardes. Preguem a verdade. Na dúvida, consulte-me. Pastor, é certo esse modo de pensar? É assim mesmo? Eu estou errado? Eu vou orientar você. Mas você que é líder, não deixe de falar a verdade com medo de perder seguidores ou de ser perseguido por alguém. Pregue a verdade. Você se chateou, você viu que o cara não quer saber de nada? Faz que nem eu, bloqueia e exclua. Bloqueia e exclua. É isso que eu estou fazendo. Diga umas verdades. Quando você vê que o cara ainda tem chance, que ele é sincero, diga umas verdades para ele. Você viu que o cara persistiu, você viu que o cara se irou, se levantou contra você? Bloqueia ele, tira ele fora. Não fica perdendo tempo. Não fica perdendo tempo. Pregue para quem quer te ouvir.
sabendo que mesmo os que creem em você, amanhã ou depois, quando forem confrontados, porque uma hora vai chegar uma mensagem que vai tratá-los dos seus erros. Daí então você saberá quem são os sinceros. Porque só o sincero permanece na palavra para se tornar verdadeiramente um discípulo, conhecer a verdade, ser liberto e permanecer na casa do Pai. Só ele. Então se preocupe com isso. Com esses que vão aceitar, que querem a verdade, que vão permanecer até o fim. Mas não deixe de pregar a verdade. Não deixe de pregar a verdade. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo de número 1, no versículo de número 10, ele diz assim, ó: porque persuado eu, ou tento convencer eu, os homens ou a Deus? É claro que é os homens. O Espírito Santo vai nos usar para convencer da justiça, do juízo e do pecado os homens. Entenderam? Então é a eles que nós vamos trabalhar, guiados pelo Espírito, para de alguma maneira tentar persuadi-los, ganhá-los para Deus. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Eu não estou preocupado em agradar os homens. Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Lembra o que nós lemos em João 17,14? Jesus orando ao Pai, intercedendo por nós ao Pai, ele disse: dê-lhes a tua palavra e o mundo. O mundo os odiou. Por quê? Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Cristo comparou a ele, aqueles a quem ele deu a palavra e que estavam sendo odiados pelo mundo. Então nós temos que viver como Jesus, nós que temos recebido dele a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Nós não temos que nos preocupar com se os homens vão se agradar ou não. Nenhuma disciplina no momento parece ser de gozo, senão de tristeza. Olha só, Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus 12, versículo 11. E na verdade, toda a correção ao presente, no momento que ela é trazida, é dada, não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz o quê? Um fruto pacífico, ou seja, um testemunho, um comportamento pacífico de justiça, ou seja, que nos traga o entendimento de que aquele indivíduo, por conta da correção, voltou a ter paz com Deus, nos exercitados por ela. Então nós pregamos a correção para que o ouvinte humilde, ainda que se entristeça no momento que recebe, possa com ela se arrepender e dar testemunho, fruto de que ele voltou a ter paz com Deus, porque ele usou ela para se exercitar, para se fortalecer. Entenderam? Então nós temos que pregar a verdade. A verdade. Poxa, agora, não, eu quero ter a igreja cheia, eu vou falar só o que agrada as pessoas. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Você está preocupado com o dinheiro? Você está preocupado com a igreja, com a casa cheia, o templo cheio, o lugar, sei lá, onde você reúne a igreja do Senhor? Você está preocupado com o quê? Com a multidão, com a fama, com o reconhecimento? Com o retorno financeiro que você possa colher com um aglomerado de pessoas? Que isso, queridão? Mas se eu pegar pesado, as pessoas vão deixar a igreja e não vai ter com que eu mantê-la. Não, você está errado. Quem vai manter a igreja são os caridosos, os convertidos. Você não pode aceitar sequer a oferta daquele que tem mágoa de alguém, daquele que sabe que magoou alguém. Jesus fala que quando fores trazer a oferta, se te lembrares que alguém tem algo contra ti, e possivelmente por algo que você tenha feito, vai primeiro, deixa sua oferta aqui em cima do altar, vai se reconciliar, depois você volta, pega a oferta e entrega. Do contrário, não, nem aceitar você pode aceitar, porque senão seu ministério vai estar sendo bancado por Satanás, pelos demônios. Você quer isso para a sua vida? Ter uma igreja bancada pelo demônio?
onde vai começar a acontecer uma série de pecados como adultério, fornicação, roubo, mentira, engano, é isso? É isso que você quer? 2 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9. Porquanto, ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, na qual ele repreendia a igreja, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. Por quê? Porque ele foi tão duro que ele se entristeceu. Ele falou, puxa, por que eu fui falar assim? Então olha só. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. Por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Entenderam? Agora olha só. Agora folgo, agora eu estou tranquilo. Não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos ou contristados segundo Deus, de acordo com a vontade de Deus. De maneira que por nós não padecestes, não sofrestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, aquela que é operada por meio de ministrações que confrontam, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós? Eles foram exercitados na correção. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, esta repreensão, que segundo Deus foste entristecidos? Que apologia, defesa da fé, que indignação contra o pecado, que temor a Deus, que saudades dos líderes, daqueles que repreendem, que zelo pela santidade, que vingança contra o diabo. Em tudo mostrastes estar puro neste negócio, acerca disto que eu vos repreendi, e que Deus operou a tristeza segundo a sua vontade para a vossa salvação. Então as pessoas hoje, elas estão preocupadas em serem agradáveis, e não em aperfeiçoar pessoas, e não preparar pessoas para o reino de Deus. Os líderes são irresponsáveis, não estão nem aí com o rebanho, só pregam aquilo que agrada, somente aquilo que agrada, só isso. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 11. Veja bem, e ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ok? Alguns veem aqui 5 ministérios, e outros veem aqui 4 ministérios, sendo que o pastor, ele tende a ser também mestre, beleza? Mas, independente da forma como você entenda, o que é necessário se saber é que é Deus quem dá os dons ministeriais, com uma finalidade. O que ele quer com isso? Versículo de número 12. Querendo o aperfeiçoamento, ou seja, a formação, o preparo. Olha que coisa, o amadurecimento dos santos novos convertidos, os recém-batizados, para a obra do ministério, para que eles sejam preparados para trabalhar na obra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Então quer dizer que a priori o corpo de Cristo não é edificado em quantidade de pessoas, mas em preparo dos santos novos convertidos, em aperfeiçoamento, formação dos mesmos, em qualificação. Versículo 13, até que pressupõe um espaço de tempo, não é para o cara ficar o resto da vida dele sentado, sem ter nenhum tipo de evolução espiritual, nenhum tipo de progresso espiritual. Então o indivíduo ouve a mensagem durante um determinado tempo, e esse tempo é um tempo de formação, aonde ele vai alcançar a estatura de Jesus. Olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, tenhamos a mesma fé e o mesmo conhecimento de Jesus. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós pregamos o Evangelho para formar pessoas,
para amadurecer as pessoas, levando-as à conduta de Jesus, na mesma fé e no mesmo conhecimento. Certo? Para que, na estatura de Cristo, não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que enganam com astúcia, enganam fraudulosamente, ou induzem ao erro. Entenderam? Então o que nós pregamos aqui é para o progresso dos ouvintes, é para a formação dos santos novos convertidos. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar, viver e agradar a Deus, assim andai, vivai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então aquilo que o líder prega é para o aperfeiçoamento dos santos, é para preparo, para o amadurecimento dos irmãos, para capacitá-los na estatura de Cristo a fazer a obra de Deus, para que eles não sejam levados por ventos de doutrinas, para que eles não sejam presas dos falsos profetas. Entenderam isso? Para que eles deixem de ser meninos. Então nós pregamos para amadurecê-los, para o progresso deles. Todos quantos recebem as nossas orientações, o evangelho como nós recebemos do Senhor, eles hão de ser amadurecidos, formados, preparados, deixando a meninice, alcançando a estatura de Cristo, estando prontos para fazer a obra do Senhor e nunca mais serem envolvidos, levados por todo o vento e roda de doutrina, pela astúcia daqueles que enganam fraudulosamente, ou seja, os falsos profetas. Nunca mais eles serão enganados pelos agentes de Satanás. Agora, se nós não pregarmos a verdade, nós não havemos de salvar essas almas. Se nós pregarmos um evangelho transtornado, modificado, nós colocaremos as pessoas em condenação, acabaremos com a sua vida, tiraremos delas toda a esperança. Em 2 Timóteo 3,13, diz assim, olha, 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores, eles irão o quê? De mal a pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus, eles são assim, eles vão seguir enganando e sendo enganados. Só que olha o que ele fala no versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu ensino, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o salvo é sábio. E quem é que dá essa formação? Nós que temos os dons ministeriais, que formamos os santos, novos convertidos desde a sua meninice até a sua maturidade, que é a estatura de Cristo. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada. Não diz que toda a escritura é divinamente inspirada, mas diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja maduro, perfeito e perfeitamente instruído, preparado para toda boa obra. Entenderam? Para a obra do ministério.
Agora, se nós não pregarmos a verdade, as pessoas não terão a formação correta. Ok? Por isso, que não se deixem envaidecer com a multidão. Não temam perder membros em vossas igrejas. Não temam ser malquistos, mal vistos, perseguidos, mal falados. Preguem a verdade, porque a verdade vai chamar uma multidão, mas vai preparar um pouco de pessoas, um grupo seleto, eleitos por Deus, escolhidos por Ele. Entenderam, meus amados? Evangelho de João, capítulo de número 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele, ele impôs uma condição: se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O povo, quando ouviu aquilo, e era um povo crente nele, que tinha depositado fé nele, mas que não estavam dispostos a permanecer na prática de sua palavra, para serem verdadeiramente discípulos, conhecerem a verdade e serem libertos. No versículo 33, desgostosos perguntaram: somos descendência de Abraão, e como dizes tu sereis livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Versículo 34, qualquer que pratica o pecado é escravo do pecado. Versículo 35, o escravo não permanece para sempre em casa. Qual casa? A casa de Deus, né? 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 15, que é a igreja. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E com o que o filho liberta? O filho liberta com a verdade, João 8,32, aqueles que se tornaram verdadeiramente discípulos por se disporem, por perseverarem na prática de sua palavra, João 8,31. Amém, meus amados? Então preguem a verdade. Deus abençoe vocês. Até a próxima.